Ontem pela manhã eu recebi um áudio da minha irmã que mora em Santa Maria e eu senti que a voz dela parecia assim um pouco trêmula e muito triste. Então pensei comigo enquanto trabalhava, mas quando chegou a tardezinha eu resolvi ligar para ela para saber, olha, eu fiquei preocupado, né? Porque eu senti que tu estava com uma voz muito triste, né? E ela estava falando, me perguntando a respeito das coisas que estão acontecendo aqui na minha cidade. E eu expliquei para ela mais ou menos, né? Então, e ela disse, não, realmente eu estou bastante triste. E aí então eu comecei a falar para ela que nós não temos razão para estar triste. Inclusive eu tenho falado da alegria do meu coração, do gozo, da felicidade que eu tenho de servir a Deus e a paz que Jesus tem me dado. E então ela disse para mim, Ronaldo, eu tinha essa paz, eu tinha essa alegria, até o dia que eu fui visitar uns parentes aí, né? Eu sei da história. E ela disse que depois que visitou, depois daquela visita, é uma coisa até engraçada, porque eu sei da história, né? Ela disse que perdeu a paz dela, perdeu a alegria. Ela dizia para todo mundo, né? Poxa, eu tenho tanta alegria, tanta felicidade no meu coração, sabe? Ela fazia como às vezes eu faço nos meus vídeos, sabe? Eu digo, eu acho que a minha alegria ela não cabe no meu coração. É aquela felicidade que Deus nos dá. Ela disse assim, Ronaldo, eu tinha essa alegria. E eu falava para todo mundo, eu falava para todo mundo. Depois, aí, quando depois aconteceu umas coisas ruins, né, com ela, e as pessoas começaram a zombar dela. Cadê tua alegria? Cadê tua alegria? E a alegria que tu tinha? Cadê? E aí eu tive que conversar, eu expliquei para ela, eu falei assim, é o seguinte, minha irmã, eu vou te dizer uma coisa, tu pode reaver tua alegria de volta. Eu disse assim para ela, acontece que eu vou te falar de um segredo espiritual, porque alguns têm estrutura para suportar isso, outras não, né? Então, quando você olha para uma árvore forte, grande, robusta, quanto maior esta árvore, quanto mais robusta, quanto mais forte essa árvore for, mais profundas são as suas raízes. E eu disse assim para ela: onde você acha que essa árvore tão bonita, tão forte, tão imponente, onde está a força dessa árvore? A força, ela disse, está no tronco. Eu digo, não, a força, a vida dessa árvore está nas raízes. E as raízes estão debaixo do chão. As pessoas só podem contemplar aquilo que estão diante dos seus olhos, mas elas não sabem o segredo da vida que há em você. É uma vida de intimidade com Deus, vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, vida de jejum e de oração, mas na presença de Deus. Não, se você começar a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a ter uma comunhão maravilhosa com Deus no seu coração e começar a dizer isso para as pessoas, é o mesmo que as pessoas dizer assim, bom, tá aqui, ó, e você cavucar o chão. Quando você descobre as raízes das árvores, quando você descobre que alguém ora, que alguém jejua, que alguém lê a Bíblia, que alguém tem uma comunhão firme com Deus, quando você descobre as raízes, você matou a árvore. Por isso que Jesus diz assim, e tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e ora ao teu pai que te vê secretamente, e teu pai que te vê secretamente te abençoará. E quando jejuares, não faça como os hipócritas, que a todos dizem que estão jejuando. Então, eu disse para ela, você vai fazer o seguinte, quando você tiver de volta a alegria no seu coração, você não vai mais falar para as pessoas como é a sua vida espiritual com Deus. E você vai ter de volta a sua alegria. Porque quando eu vejo uma pessoa triste,
uma pessoa amargurada, eu tenho vontade de tocar no ombro dela e dizer assim: por que você está triste? Eu gostaria de transmitir para ela a alegria do Senhor, o gozo, a alegria de servir a Deus. Mas eu digo assim, você, quando olha para as... Mas eu fico pensando, mas antes de fazer isso, eu pergunto para mim mesmo: eu tenho essa alegria no meu coração? Eu tenho o que dizer para essa pessoa? Eu posso oferecer para ela uma coisa que eu não tenho? Então eu primeiro olho para mim. Então, na verdade, esse tempo vai chegar, né? Como diz as virgens loucas, né? Quando as prudentes levam consigo o azeite nas suas botijas, para ter o combustível suficiente para ir até o fim. E eu digo para você que sente tristeza no seu coração, você que está triste, você que acorda com uma angústia no seu coração, passa o dia todo com ela, você vai dormir, aquela angústia está ali, você se acorda, abre os olhos, aquela angústia está presente. E você nunca consegue se livrar dessa tristeza e dessa angústia. E inclusive ela disse para mim, ela diz assim: não, Ronaldo, tudo isso que tu está me dizendo é verdade. Aqui um jovem de 22 anos se matou, era amigo do meu filho, se enforcou, tirou a vida dele. Eu digo, e como ele, tem muitas pessoas por aí que não acham, ele era um jovem de 22 anos, não encontra razão para viver. Ah, é porque não conhecia Jesus. Ah, é porque não tem Jesus. Não é nada disso. É porque ele sabe que não existe razão para viver. Porque a única razão para existir e para viver é acreditar em Deus. É uma fé viva e operante em Deus. Eu vou ler para você que se você sente tristeza e não é uma tristeza natural, porque é natural que sintamos tristeza em alguns momentos da nossa vida. A perda de um parente, né? Alguém que se foi, um prejuízo muito grande que você tem, quando a gente bate o carro fica triste, quando a gente quebra um objeto de valor dentro de casa a gente fica triste, quando alguém nos ofende isso nos deixa triste, né? Então existem várias situações em que você pode se sentir triste porque há um motivo para sentir-se triste. Mas quando você não existe nenhum motivo para essa tristeza e você não sabe de onde ela vem, eu vou dizer de onde ela vem. Ela vem do pecado, da falta de comunhão com Deus. O que eu mais gosto aqui, nessa palavra do livro de Jonas, é da oração de Jonas. E eu sei que Deus é bom. Não importa o tamanho dos nossos pecados, não importa o tamanho dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas culpas, das nossas imperfeições. Deus é bom. E diz aqui, o problema, na verdade, eu não quero esquecer isso, o problema é que a gente, em vez de se arrepender dos nossos pecados e reconhecermos e buscarmos a misericórdia de Deus, a gente vive a vida inteira justificando esses pecados porque não queremos largar eles. E é Ele que está tirando a nossa alegria. É Ele que está tirando o nosso prazer, a nossa comunhão com Deus, porque nós não fazemos aquilo que Jesus diz: renuncie a si mesmo, renuncie ao pecado. Por que eu digo que não existe pecado nem situação tão grave na vida de um homem que Deus não possa resolver? Mas é preciso arrependimento verdadeiro, do fundo do coração. E o que eu gosto na história de Jonas é exatamente da oração dele, quando ele diz aqui no capítulo 2, no versículo 2. E disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Essas são as palavras de Jonas. Quer dizer, ele estava tão longe de Deus, ele disse assim: do ventre do inferno eu clamei e tu me ouviste. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos da terra, os ferrolhos da terra se cerraram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
e entrou a ti a minha oração no templo do Senhor, no templo da sua santidade. Do ventre do inferno, uma oração semelhante a essa, a gente encontra também no livro de Lamentações, muito bonita, a tristeza ali no livro de Lamentações é exatamente por causa do juízo de Deus que está pegando, essa angústia. Ele diz assim também, lá em Lamentações, no capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: afastasse da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então ele fala aqui também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. É aquilo que eu digo sempre para as pessoas. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe situação que Deus não mude. Então, do ventre do inferno, não estava na igreja, não era assim. Quando eu morava na cidade de Curitiba, eu era jovem, com 20 anos de idade, era comum na igreja, durante o apelo, chamar as pessoas para se humilhar. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. As pessoas não querem se humilhar. Hoje ninguém quer saber de se humilhar. Quer saber de justificar suas iniquidades, seus erros, suas afrontas, coisas que aborrecem a Deus. Infelizmente é isso que acontece. Se existe tristeza profunda que se transforma numa depressão que leva a pessoa à doença e à morte, ela tem a ver com os nossos pecados. Não venha me dizer: eu não sei, humilha-te que tu vai ver. Porque todos os salmos de Davi, que nós encontramos onde ele fala: meu coração está angustiado, minha alma está abatida, era porque pode ver que aqueles salmos dele estavam ligados aos pecados que ele tinha cometido contra Deus. Agora, eu queria fazer 2 ou 3 vídeos com vários assuntos, mas talvez eu não tenha tempo, então vou misturar um pouco aqui e você vai entender o porquê. O problema está aí. Né? A Bíblia está sendo banida. A palavra da Bíblia está sendo substituída por palavras falsas, por filosofias vãs, por conversas de homens malignos que tentam justificar seus erros. E eu digo para uma coisa: Deus responde às nossas orações se verdadeiramente houver arrependimento no nosso coração. Porém, há um tempo para se arrepender. O tempo que Deus está nos falando, está nos insistindo. Existe um arrependimento tardio, como foi o arrependimento de Judas. Judas se arrependeu, chegou no templo, jogou as moedas e disse assim: pequei traindo o sangue inocente. Reconheceu o pecado, mas ele não tinha condições nem de se perdoar a si mesmo, porque Deus não deu a ele. Como a Esaú também está escrito, que Esaú chorou, mas não encontrou lugar para arrependimento. Quer dizer, ele chorava por causa das dificuldades, das lutas que estavam passando. Ele chorou porque perdeu a primogenitura. Ele chorou porque perdeu o seu lugar na família. Ele chorou porque não era mais o primogênito, porque as bênçãos de Deus que estavam reservadas para eles foi dado a outro. Ele chorou por causa disso, mas não se arrependeu dos seus pecados. Esaú chorou, mas não encontrou lugar de arrependimento, assim como Judas. A Bíblia está sendo banida, substituída por palavras vãs e inúteis, por filosofias mundanas que o diabo colocou na cabeça das pessoas. Se existe uma tristeza e uma angústia no seu coração, que não está ligada a alguma coisa natural, que não existe uma razão natural para estar, ela se refere ao pecado na nossa vida, à humilhação, a oração em secreto com Deus, a vida com Deus. E quando você tiver essa vida com Deus, não diga para ninguém.
Não descubra as suas raízes. Não cavuque, não deixe que cavuquem as raízes profundas da sua vida. As raízes, elas descem, elas vão em direção ao chão. Elas são uma coisa escondida. Sua vida, sua intimidade, sua vida de oração e de comunhão com Deus é uma coisa que pertence só a você e a Deus. E as pessoas olharão para você e contemplarão como os cedros do Líbano, né? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como os cedros do Líbano. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus te ajude, Deus te dê arrependimento, Deus te dê humildade para se humilhar, renunciar a si mesmo e preservar a palavra de Deus no teu coração, porque ela está sendo banida. Banida, não só pelo mundo, não só pelos inimigos de Deus. Ela está sendo banida da igreja. Os crentes, os irmãos, já não levam Bíblia para a igreja, eles levam celular. Celular onde vê tudo quanto é tipo de porcaria. Aí diz assim, eles podem dizer isso aqui é a palavra de Deus? Claro que não pode. Então ela foi banida no mundo, está sendo banida das igrejas, sendo substituído por conversa fiada, por argumentos fajutas que não valem nada, né? E um dia você vai querer ouvir essa palavra e ela não vai ter mais força, né? Chegar a fazer o que estão fazendo não tem condições. Então, Deus te dê a graça de arrepender-se enquanto há tempo, no tempo oportuno. Não adianta se arrepender de forma tardia, porque o juízo de Deus não falha. Mas Deus te dê alegria, Deus te dê força, Deus te dê a compaixão, Deus tenha piedade, confie, Deus é bom. Nem das profundezas do inferno, até das profundezas do inferno, Deus pode escutar a nossa oração e nos resgatar. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia maravilhoso hoje, em nome de Jesus. Amém.